igreja possa receber do céu através do teu filho. E que sua igreja nesta noite ouvida, ó Pai querido, para receber a tua palavra nesta noite. Por isso, somos gratos por tudo. Amém e amém. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Você recebe a paz aí? Abre a sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Deus seja louvado por esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, adorando a Jesus e ainda participando da ceia do Senhor, um momento sublime para a vida de todo servo de Deus, de todo cristão, e esse momento é muito importante. Deus abençoe, pastor Gilberto, obrigado por me deixar ministrar nesse momento tão importante. E eu quero aproveitar para tanto falar de um texto que tem tudo a ver com este momento da ceia, um texto que a gente lê, relê, ouve o pastor falar toda a ceia, todo mês a gente ouve, e por vezes a gente não compreende o sentido real disso. Então eu quero aproveitar para fazê-lo agora, voltar aos rudimentos do Evangelho, aos princípios que por vezes a gente deixa de lado. Então a gente vai fazer isso nesse momento. Apesar do Felipe ter quase pregado, eu falei para ele, quase você me deixa sem palavra aqui, né, para pregar, mas eu quero louvar a Deus, tem que alfinetar, segura, ainda vai agora que voltou para a sede, vai me aturar. Mas eu falava com o pastor Gilberto na verdade me catucou e disse assim, e aí, tem a ver com a palavra? Eu falei, Jesus é bom, tem tudo a ver com aquilo que Deus tocou no meu coração, e diácono Felipe me antecedendo, foi usado por Deus aqui, para falar exatamente sobre aquilo que a gente vai falar também nesse momento, ok? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17, eu ia ler a partir apenas do 23, que é o tradicional, mas vamos pegar a partir do 17 para a gente englobar e contextualizar, porque a gente vive lendo do 23 em diante, mas a gente esquece de contextualizar isso aqui. Olha o que está escrito. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para culto, tá? Paulo está falando, vocês estão no culto, mas estão no culto para pior, não para melhor. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, onde? Há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê?
se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. E você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Pretendo não me alongar, mas preciso demasiadamente de sua atenção para falar, como eu disse, usando uma expressão bem metódica, talvez até arcaica, mas voltarmos aos rudimentos da palavra, às bases da palavra de Deus. Paulo está instruindo aos coríntios. Coríntios, ou a igreja em Corinto. Corinto é uma cidade, uma das igrejas que Paulo havia fundado, e agora Paulo está de longe escrevendo uma carta a esta igreja. E nesta primeira carta que Paulo escreve, olhe para cá, Paulo está falando sobre aquilo que está chegando até ele como informação. Quais são as informações que estão chegando a Paulo? As informações é que estão acontecendo algumas coisas estranhas. A igreja de Corinto é uma igreja muito avivada, é uma igreja muito avivada. Na igreja de Corinto tem poder de Deus, tem oração, tem palavra, o povo é pentecostal, batizado com o Espírito Santo, o poder desce, o poder cai, o fogo desce, é uma maravilha. Só que no meio desta igreja estão acontecendo algumas coisas que estão se desvirtuando daquilo que são princípios. Daquilo que são, gente? Princípios. E Paulo, quando escreve, Paulo está escrevendo para corrigir princípios, porque não se esqueça disso. Uma igreja com muito fogo, afastada de seus princípios, é uma igreja anátema. Uma igreja com muito poder, afastada dos seus valores primários, daquilo que aprendeu desde cedo, ela se afasta daquilo que Deus quer. Portanto, pode o fogo que quiser cair, mas essa igreja está afundando com fogo e tudo. Então Paulo está fazendo eu fundei a igreja em nome do Senhor Jesus, mas essa igreja agora, por alguns motivos, está se perdendo. Então, para que a igreja do Senhor não se perca, Paulo está escrevendo, voltando a princípios básicos desta igreja. Dentre eles está a ceia do Senhor. Não obstante a ceia do Senhor, se você ler o capítulo 10, você vai observar que essa igreja, ela tinha mais entre tantos problemas, mas um problema que também é parecido com a ceia. É o problema dos irmãos de Corinto, que eles têm a mania de sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. E aí Paulo vai corrigi-los dizendo, não dá para participar da mesa do Senhor, da ceia, e participar da mesa de demônio. Não dá para comer o pão, beber o cálice aqui, e quando sair daqui vocês começarem a fazer tudo que todo mundo lá fora faz. Então, essa ceia de vocês não está servindo de nada. Paulo, não obstante a falar sobre ceia do Senhor e a ceia na mesa de demônios, Paulo também agora vai falar sobre como está acontecendo essa ceia na igreja. E olhe para cá e observe por quê. Talvez você tenha aprendido errado algumas coisas sobre ceia. Talvez seu conceito esteja equivocado em algumas coisas, e eu quero lhe mostrar à luz da Bíblia o que a Bíblia nos ensina. Olha o que Paulo vai dizer. Eu não tenho como louvar vocês quando vocês se juntam para comer. Quando vocês estão vindo para a igreja para ceiar, mas vocês estão vindo pelos motivos errados. A bem da verdade, a gente tem que lembrar do que Atos capítulo 2, versículo 46 está dizendo para nós. Atos 2,46 dá-nos uma informação de que muito antes dessa ceia, exatamente ou oficialmente ceia do Senhor, ser instituída e praticada, já havia uma ceia de tradição judaica,
Que ceia era essa? Era o chamado ágape. Era um momento em que os irmãos se reuniam uns nas casas dos outros e comiam, jantavam, partiam o pão. E essa cerimônia era feita começando com partir do pão e a bênção sendo liberada. Então essa ceia, ágape, ela já acontecia. Quando a ceia do Senhor foi instituída, eles agregaram, então, a este momento chamado ágape, a ceia do Senhor. Mas o que acontecia nesse momento de ágape? O que acontecia é que alguns irmãos se reuniam com outros irmãos mais próximos, eles faziam a ceia deles, chamada de própria ceia, e eles então confraternizavam entre eles do jeito que eles queriam. Só que agora, a instituição da ceia do Senhor chegou. E o que deve acontecer então? O que deve acontecer é que no momento em que todo mundo se reúne para fazer a sua confraternização, o seu ágape, e tomar a sua própria ceia, agora mudou alguma coisa. Por quê? Porque antes era minha própria ceia. Antes eu convidava quem eu queria. Antes eu fazia do jeito que eu queria. Antes eu fazia no lugar que eu queria. Antes eu fazia a panelinha que eu queria. E agora na ceia do Senhor? Agora na ceia do Senhor, Diácono Felipe chegou a usar a expressão aqui. Não tem mais classes. Mais rico, mais pobre. Quem sabe mais, quem sabe menos. Quem tem mais ou quem tem menos. Qual é a instrução? Reúne todo mundo, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, quem faz e quem não faz. Reúne todo mundo e agora, cada um que puder contribuir, traga alguma coisa de casa e quando chegar na igreja, no cenáculo, então se divide aquilo que tem e todo mundo participa igualmente de tudo. Alguém está entendendo até aqui? Então, qual é o sentido aqui? Antes a ceia era uma ceia própria, do jeito que eu queria, como eu queria, fazendo do jeito que eu queria. Só que agora não. Agora reúne todo mundo. Agora não tem mais acepção de pessoas. Agora não tem mais panelinha. Agora não tem mais um ou outro. Agora tem todo mundo. E quem trouxe um pão muito caro, de valor muito alto, põe na mesa que vai ser repartido. E quem não teve condição de trazer nem uma bisnaguinha, senta na cadeira que também vai comer do mesmo pão e a gente vai dividir tudo, porque vai ser tudo igual para todo mundo. Vocês estão entendendo até aqui? Aí agora Paulo está dizendo assim, ó, só que eu não tenho como louvar vocês. Eu não tenho como bater palminha para vocês, que vocês estão fazendo errado. Porque vocês estão fazendo assim, vocês vêm para a ceia do Senhor. Mas quando chega na ceia do Senhor, cada um pega o que é seu. Quem trouxe, come. Quem não trouxe, não come. Quem trouxe vinho, se embriaga. Quem não trouxe vinho, não bebe nada. Não participa desse momento. Quem trouxe pão, vai para cá de barriga cheia. E quem não trouxe nada, vai para cá de barriga vazia. Então perceba isso aqui. Ó, essa instrução aqui que você leu, do capítulo 11, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, gente, que todo domingo de ceia o pastor lê, e aí você faz assim, ó, olha aqui como é que é, o pastor está lendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus quando tomou o pão, pegou o pão, partiu, e tomou o cálice, partiu, e tal, examina esse pães, o homem é a si mesmo, e então tome deste pão e deste cálice. Aí o que a gente faz por costume? A gente fecha o olho aqui, ó, Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, meu Deus, o que eu fiz hoje, tem misericórdia. É assim ou não é? Senhor, essa semana vacilei feio, tem misericórdia de mim. Senhor, briguei com a mulher, com o esposo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa pelo palavrão que eu xinguei essa semana irritado. Senhor, perdoa pela pornografia que eu assisti. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É assim ou não é que a gente faz? Porque a gente tem medo de ser condenado. Só que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o problema de vocês está muito além desse pecado que vocês cometem diariamente contra Deus. O problema de vocês, quanto à ceia, vocês estão se tornando indignos, porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Pastor, o corpo do Senhor, então, Paulo está falando de comer o pão e beber o cálice, é isso aqui? Não, Paulo está dizendo assim, ó, olha o que Paulo está dizendo. Pega o pão, como é que funciona a ceia? Pega o pão,
parte o pão, come o pão. Ceia é isso aqui, ó. Parte o pão, come o pão. Só que Paulo está dizendo, quando vocês partem o pão, vocês estão falando de comunhão. Quando vocês comem o pão, vocês estão falando também de comunhão. Só tem uma diferença. O partir do pão, a comunhão é na horizontal, é com o meu irmão. O comer o pão é comunhão na vertical, é comunhão com Deus. Então ceia não é comunhão apenas com Deus. Ceia é comunhão com o meu irmão. E Paulo está dizendo, primeiro parte, depois come. Primeiro eu preciso consertar minha comunhão aqui, para depois consertar minha comunhão lá. O problema da gente é que a gente está tomando ceia indignamente a vida inteira de crente, porque a gente se conserta todo domingo de ceia com Deus, mas não se conserta com o nosso irmão do nosso lado. E Paulo está dizendo, o problema de vocês primário não é a comunhão com Deus. Vocês cantam, pulam, rodam, sapateiam, até aí está tudo bem. O problema é que vocês não conseguem se entender entre vocês. E Paulo está dizendo, ó, isso não é ideia minha não. Paulo dá logo na raiz dizendo assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Paulo está dizendo, isso aqui não é porque eu quero que vocês se dê bem não. Ou vocês entendem que isso é a voz de Deus e direcionamento de Deus para vocês, ou vocês vão tudo ser condenados. Ou vocês estão tudo perdido, ou vocês estão aqui à toa, porque não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia está ensinando, e eu só estou passando o que Jesus ensinou primeiro. Paulo está dizendo assim, ó, porque aquele que come e bebe, ou come o pão indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Agora observe, olhe para cá. Indignamente, diga assim, indignamente. Quantas vezes você já deixou de tomar ceia? Quantas vezes na tua vida cristã você já deixou de tomar ceia? Porque chegou aqui, estava em pecado, em alguma infração. Você disse assim, sou digno de tomar ceia não? Não tem condições de tomar ceia do jeito que eu estou. Quantas ceias você já faltou porque você disse, eu não tenho condições de ir para a ceia do jeito que eu estou? Só que Paulo está dizendo, vocês estão indignos, não é porque vocês pecaram contra Deus não. Porque irmão, pega um negócio aqui que eu vou te dizer e te ensinar. Perdão de Deus é imediato. Você pediu perdão, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Perdão é imediato. Tratamento é outra história. Perdão é imediato de pecado. Deixa eu aproveitar para dizer aqui, a igreja de Cristo, estou dizendo a igreja de Cristo. Você quando peca e teu pastor te disciplina, a disciplina é para te tratar, é tratamento. Disciplina não é afastamento, disciplina é tratamento. Mas disciplina não te impede de ter comunhão com Cristo, porque o perdão é imediato. E deixa eu aproveitar para dizer para alguém que não tem a cabeça muito fértil nisso daqui. Então escute, quem está em disciplina, se Jesus voltar, se tiver com o coração de verdade em Cristo, vai para o céu, irmão. Porque disciplina te afasta das tuas atribuições no que tange a administração da igreja, para tratamento, para cuidado de você. Mas você continua com comunhão com Deus. Ou você tomou disciplina, o pastor deu um mês de disciplina, em um mês, se Jesus voltar, o irmão está no inferno. 3 meses de disciplina, Jesus não volta esses 3 meses, não. Se voltar em 3 meses, estou no inferno. Não. Perdão é imediato. Paulo está dizendo assim, o indigno não é quem pecou, chegou na ceia, pediu perdão. O indigno é quem não discerniu o corpo. Quem não discerniu, pega isso aqui que isso é chave. Olha como funciona a ceia. Olha como funciona a ceia. Que Jesus ensinou. Pega o pão, parte o pão. Adriano, pega aquele pão ali, por favor, que está ali. Eu pedi ao pastor, o pastor me liberou. Então presta. Tem um pão aí, não, vê onde está o pão aí que dá para partir. Tem um pãozinho maior aí, me dá esse aqui mesmo, por favor, dá licença. Ó, eu vou fazer isso aqui para você entender, isso aqui é um pão. Jesus disse assim, ó, Paulo está corroborando o que Jesus já havia feito. Na noite que foi traído, pegou o pão, partiu o pão. Esse pão aqui estava, agora esse pão está, olha o ensinamento que está aqui, a gente não percebe. Paulo está dizendo, o texto está dizendo, o pão
está inteiro. Mas na hora de celebrar comunhão com os irmãos, o pão está partido. Cada parte dessa vai para um de nós aqui. Esse pão será fracionado, menor, e ele será dividido e todo mundo vai participar. Quando todo mundo participou, cada um comeu um pedaço, cada um comeu um. Aí Paulo está dizendo assim, a Bíblia está dizendo assim, ó, depois que todo mundo comeu o pão, comunhão com os homens, comunhão com Deus, agora todos nos tornamos novamente inteiros. Calma, Paulo está dizendo, depois que cada um come um pedaço do pão que foi partido, virou um corpo só. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. O corpo está inteiro. Na ceia se divide. Depois da ceia se junta e volta a ser um corpo só. Aí Paulo está dizendo assim, ó, não discernindo o corpo. O que é o corpo aqui? Ele está falando de Deus. Ele está falando da igreja, que se tornou um corpo depois que tomou a ceia. Olha para cá e pega isso. Paulo está dizendo, sabe qual é o problema de vocês? Sabe por que vocês são indignos? É porque vocês não discernem, vocês não entendem o que é igreja, o que é corpo, o que é unidade, o que é irmandade, o que é amor, o que é parceria, o que é estar junto, o que é comunidade, o que é unidade, o que é isso aqui. Vocês não entenderam ainda o que é isso aqui. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente sabe interpretar língua estranha, mas a gente não sabe interpretar um olhar de quem está do nosso lado. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente é muito bom na exegese, na hermenêutica, na oratória, na homilética, mas a gente está falhando em interpretar alguém que está do nosso lado com a mão estendida, precisando de uma cesta básica e a gente não vê. Paulo está dizendo assim, vocês não entenderam nada sobre o que é isso aqui, o que é esse momento, o que é a igreja. Vocês são indignos, porque vocês não olharam para o lado. Vocês olharam para cima, mas não olharam para o lado. E Paulo vai dizer, pelo menos, eu anotei aqui pelo menos 6 expressões e eu encerro. 6 expressões nesse texto que definem o que é ceia. Paulo está dizendo assim, ó, anunciai a morte do Senhor. Quando ele fala de morte do Senhor, ele está falando de passado. Então ceia é um olhar para o passado. Morte do Senhor, cruz, calvário, sacrifício. Só que Paulo vai dizer assim, a morte do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está falando de futuro, volta de Jesus. Então pega isso aqui. A ceia é um olhar para o passado. A cruz, o calvário, o sacrifício, o cordeiro imolado, sacrifício vicário, minha vida. Eu recebi vida no calvário, o sangue vertido me livrou do pecado, me livrou das cadeias, me livrou das algemas, me livrou da mão do diabo. Eu recebi vida lá no calvário, mas eu também preciso olhar para o futuro e lembrar e pensar, Jesus vai voltar para me buscar. Jesus vai voltar para buscar a igreja. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é na glória. Eu vou morar no céu. Isso é ceia. Ceia é um convite para olhar para o passado, o sacrifício que foi feito. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É olhar e entender que tem perdão para a minha vida, independente do que eu fiz, porque não é por meu mérito, não é porque eu sou bom, não é porque eu consegui não pecar, é porque o sangue me purifica de todo o pecado. Mas é olhar para frente e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Ele vai voltar e eu não perco essa esperança. A ceia é um convite para olhar para cima e para baixo. Então, olha aqui. Ceia é um convite para olhar para trás e para frente. Mas ceia também é um convite para olhar para cima. Fazer isso em memória de mim.
todas as vezes que fizer isso aqui, lembra de mim, olha para cima, eu estou aqui, é minha presença, é Jesus, o centro de tudo, é Ele, quem precisa ser adorado é Ele, quem precisa ser lembrado nesse momento é Ele, quem é a estrela desse momento é Ele, quem é o grande nessa hora é Ele, quem é o poderoso aqui é Ele. Olha para Cristo. Mas também é um convite para olhar para baixo. Paulo está dizendo, cuidado, para em não discernindo, vocês não serem condenados com o mundo. Paulo está falando de condenação, Paulo está falando de inferno. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha para Cristo, olha para o Senhor, mas se lembra que se não cumprir o que Ele falou, o inferno te aguarda. Vou repetir, ceia é um convite para olhar para trás para o Calvário, olhar para frente para o céu. É um convite para olhar para Cristo em cima, mas é um convite para olhar para baixo e dizer, a estrada está pavimentada e é para mim, mas do lado da estrada que Cristo pavimentou, tem um abismo, que se eu não perceber, eu caio nele. E como eu caio? Se eu não discernir o corpo. Como eu caio se eu não atentar para a palavra? Como eu caio se eu não me arrepender? Como eu caio se eu não entender o que a palavra de Deus está falando para mim? Por fim, a ceia é um convite para olhar para fora e olhar para dentro. Paulo fala de olhar para fora quando ele diz assim, portanto, esperai uns pelos, pega a visão, tem como, na hora da ceia, ele está com um pedaço de pão, eu estou com outro, vê se não é assim que a gente faz, tá ligado, a equipe de louvor cantando, a gente está de olho fechado, e daqui a pouco a gente fica olhando para ver se o outro já comeu, sim ou não? Porque para esperar um pelo outro, eu tenho que olhar para o outro. Ceia é um convite para olhar para fora, ceia é um convite para você olhar para o outro, ceia é um convite para não fechar os olhos, ceia é um convite para olhar dentro do olho do outro e dizer, eu te espero, eu te aguardo. Você não está no mesmo nível que eu espiritual, mas não tem problema, eu te ajudo, eu te espero, eu te aguardo. Ceia é o momento de olhar para o outro e dizer, eu sei que você não está bem hoje, mas não tem problema, eu tenho paciência com você, eu te espero, eu te aguardo, a gente vai junto, porque esse momento só se dá se for todo mundo junto, se não for para ser junto, não serve. Só que a gente toma ceia atropelando tudo e todo mundo. A gente toma ceia olhando para a gente, pedir perdão, estou bem, então agora eu tomo ceia. Mas a gente não consegue olhar para alguém que está lá no fundo da igreja, alguém que está lá na janela do lado de fora, alguém que não entrou, e a gente lá dá um abraço e dizer, meu irmão, não deixa de tomar ceia não, Deus pode te perdoar, Deus está aqui, vamos lá. Só que ceia é um convite mais do que olhar só para mim. Ceia é um convite para eu olhar para fora, olhar para o outro, olhar com olhar de compaixão, olhar com olhar de misericórdia, olhar com olhar de alguém que recebeu misericórdia e pode dar misericórdia, porque só é capaz de entender misericórdia para o outro quem recebeu misericórdia para si. Então, quando eu entendo que a misericórdia me alcançou, a misericórdia que está em mim alcança o outro. E deixa eu lhe dar um recado: se você não consegue alcançar o outro com misericórdia, é porque você está enganado sobre misericórdia e ainda não foi alcançado por ela, porque quem é alcançado por misericórdia alcança outro com misericórdia. E por fim, a ceia é um convite não apenas a olhar para o outro, mas a ceia é um convite para olhar para dentro. Paulo está dizendo: examinai, pois, o homem a si mesmo. Paulo está dizendo: olha para dentro. E não é olhar para dentro, olha isso aqui como é que é engraçado até. É olhar para dentro, mas não é olhar para dentro para se condenar. É olhar para dentro para ver se está olhando para fora. Vou repetir. É olhar para dentro para ver se está olhando para fora. Pastor, como assim? O cerne do problema aqui de deixar alguém indigno à ceia é o não discernir o corpo. Então, lembra disso aqui. O cerne do indigno na ceia é não olhar o todo. Paulo está dizendo: olha para dentro para ver se está discernindo o corpo. Olha para dentro para entender qual é a tua visão do todo. Olha para dentro para ver qual é a visão do corpo. Olha para dentro para ver se você consegue olhar para fora.
Você não vai conseguir olhar no olho de ninguém e perdoar alguém se antes você não se perdoar. Você não vai conseguir pegar na mão de ninguém para ajudar se antes você não permitir ser pego pela mão e ser ajudado. Você não vai conseguir discernir o corpo de Cristo e entender esse momento se antes você não olhar para si e dizer: Senhor, eu preciso de misericórdia, mas eu preciso de misericórdia não é para o meu pecado que eu cometi contra ti. Antes de te pedir perdão pelo pecado que eu cometi contra ti, eu tenho que partir o pão, porque comer é só consequência do partir. Vou repetir e eu encerro. Comer é consequência do partir. O problema é que a gente quer comer sem partir, e é isso que Paulo está dizendo. Vocês não partem, comem, se tornam indignos. Estão declarando comunhão com Deus, mas continuam indignos porque não partem. Ora, mano, isso aqui é forte demais, gente. Vocês são indignos porque quando vocês comem, vocês declaram comunhão com Ele, mas vocês comem sem partir e sem declarar comunhão com quem está do teu lado. Deus não está aceitando. Você está tomando ceia indignamente. Ei, você não vai mais deixar de tomar ceia porque pecou. Você não vai mais deixar de tomar ceia porque brigou com alguém antes de vir para cá. Porque isso se resolve fácil, é pedir perdão a Deus. E contra os teus pecados, quando Deus os perdoa, não há mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, o que é difícil para a gente não é curvar a cabeça em silêncio e dizer: Senhor, me perdoa, porque em silêncio ninguém ouve o teu pecado, está tudo certo entre você e Deus. Difícil é olhar para alguém, difícil é olhar olho no olho e dizer: eu não tenho nada contra você, eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu irmão, porque eu quero partir o pão para ser digno de comer o pão. Gente, chega de comer o pão sem partir o pão. Chega de declarar comunhão com Deus, que a gente não consegue declarar comunhão com seus filhos. João, na sua carta, vai dizer que nós, se professamos isso, somos mentirosos. Chega da gente viver de aparência. Chega da gente comer pão, tomar suco de uva, ir embora para casa e dizer: tá tudo bem. Não tá. Se você não consegue ter paz, se você não consegue olhar, se você não consegue digerir teu irmão, você não é digno, porque você não entendeu nada. Mas se alguém entendeu pelo menos o que eu preguei, fica de pé, por favor, e a gente encerra. Oramantiolema suyanda lema hasia candore. Doleman checandole minuciandore via celeba calaba. Oremacando remasi kelemantu kemonia nandarasianda lema shendareba. Feche seus olhos. Olemiante mandoremi kalos telemahaya. Dolemante vas telemachuri mikando lemarasuia. É você e Deus agora. Eu não vou orar por você, é você e Deus agora, vai. Se você entendeu essa mensagem, você vai saber o que tem que fazer. Aleluia. 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 Você está sendo ministrado. Essa palavra precisa fazer efeito na minha vida. Você recebeu um maná agora, irmão. Maná. O céu te ofereceu um maná hoje. Vou repetir, o céu nos ofereceu um maná hoje. Maná celestial. Fresquinho. Um seminário do céu. Um seminário do céu. Para que a gente possa refletir. Eu vou pedir à equipe de louvor que louve um hino. E você terá a oportunidade.